A oposição na Assembleia faz ressalvas às apostas do governo Pimentel no enfrentamento à crise financeira do Estado. Os projetos de criação de fundos seriam, segundo o grupo, uma manobra do governador para esconder da população a intenção de vender todos os imóveis do Estado. Os oposicionistas alegam que, na prática, haverá hipoteca de patrimônio público para assumir despesas altas de aluguel por prazo indeterminado. E defendem que o governo economize de outras formas. Vem ainda com cautela a tese do acerto de contas com a União. Temas para nossa conversa com o deputado estadual Felipe Etier, do PTB, que integra o bloco de oposição Verdade e Coerência. Bem-vindo, deputado. É sempre um prazer estar com você, esclarecendo no programa Mundo Político os mineiros. Obrigado pela presença, deputado Felipe. A Câmara Federal aprovou ontem o texto base do projeto do governo federal que prevê a suspensão do pagamento à União da dívida de estados que estão em crise fiscal, mas exige contrapartidas, como um rigoroso pacote de ajustes que prevê suspensão de reajustes para o funcionalismo, prevê também privatização de empresas públicas. No caso de Minas Gerais, o governador Fernando Pimentel tem dito que não vai aderir a esse programa, que não concorda com as contrapartidas. Qual a análise da oposição sobre esse projeto do governo e a posição do governo de Minas? É aquele sujeito que está quebrado, falido, e não diz ao povo que está quebrado e falido. É aquele sujeito que deu um aumento para as professoras, falando que elas iriam receber como o PIS nacional da educação. Esse PIS teve um aumento de 11% durante o ano de 2015, que é a inflação, e de 8% agora em 2016. Então ele teria que ter sido hoje o salário das professoras com a adoção do PIS nacional de educação no acordo histórico, na farsa histórica, teria que ter 20% de reajuste. O homem teve uma despesa de 43 bilhões de pessoal em 2016. 43 bilhões, 20 bilhões de inativo e 23 bilhões de ativo, dos três poderes, dos quase 700 mil servidores. Esses 43 bilhões, o governo contou para cobrir isso. Veja os três principais tributos de Minas Gerais. O ICMS, 34 bilhões, que ficou com o governo de Minas. O segundo tributo maior do estado de Minas Gerais é o IPVA, cai de 34 para 4 bilhões. E o terceiro maior tributo do estado de Minas Gerais é o ITCD, que é 620 bilhões. Então ele tem nos três principais tributos, 38,620, conta somente uma folha de pagamento de 43 bilhões no ano passado. Como ainda que ele vai dar as promessas que ele deu, essa mentira que ele contou às professoras, e ele fica aí louco tentando cumprir o que ele não tem condições. Mas não é ele que tem condições de pagar isso, não. Não tem condições de pagar o Anastasia, o João, o Mané, o Antônio, porque o Estado está quebrado. Se o Estado que tem 43 bilhões de pessoal com seus três principais receitas, e a principal você viu que é 34 bi, que é o ICMS, arrecadou 38,620 com as três principais, e a manutenção das estradas, e o dinheiro para pagar as UAIs, os hospitais, as UPAs, manter a saúde de Minas Gerais. O pior, lá na Secretaria da Saúde, o secretário, por exemplo, tinha que pagar 640 milhões de reais no mês de janeiro, passou zero. Lá tem 4 bilhões e meio de empenhos feitos, que é dívidas, empenha para falar que Minas está gastando 12% no coisa, e não paga. Não paga do primeiro ano do Pimentel, não paga do segundo, não vai pagar do terceiro. Daqui a pouco tem 5 bi, 6 bi empenhado para custear a saúde de Minas. Então você vê, não tem dinheiro nem com os três principais impostos para cobrir a folha de pagamento. E ele vai empurrando isso com a barriga. Todo ano ele precisa de dar um golpe em algum lugar. O ano de 2015 foi os depósitos judiciais. O ano passado foi a cheiradeira da dívida interna com a União, deixou de pagar a União. Esse ano o que é? Vender centro administrativo, vender o almoço para fazer a janta, né? Aquele que vende o almoço, vou ficar sem almoço, hoje nós vendemos o almoço e compramos um feijãozinho, uma coisa e fazemos a janta. Então, na verdade, ele não resolve nada, ele empurra com essas fantasias todas, com esses processos todos. Você imagina manter as 4 mil escolas, telhado, conserto, você imagina manter os milhões de quilômetros de estrada que tem em Minas, você imagina manter toda essa máquina, além dos 43 bilhões de pessoal, que de onde vai vir o dinheiro, o ICMS é 34 bi, o Estado está falido. E aí isso vai caminhando. Ele não quer adequar essas medidas amargas. E é lógico, as promessas dele são de aumento, são de mundos e fundos, ele não vai cumprir nada. O senhor seria favorável, por exemplo, à privatização da CEMIG? Que urgente, é uma coisa... urgente. Gente, empresa estatal é para fazer rolo e falcatrua dos partidos e dos políticos brasileiros. Será que vocês não chegaram à conclusão disso, não?
Vocês não assistem a Lava Jato, a Petrobras, o escândalo do Mensalão dos Correios? Rapaz, pra quê? Qual empresa estatal? O Correio está dando prejuízo, com o monopólio das correspondências e o FedEx dando lucro. Rapaz, isso aí é para empregar nego, é para manter sindicato, isso é um atraso no Brasil. Ué. Que negócio é esse? Essas empresas são usadas para nego andar de avião a jato, ganhar 30, 40 mil no conselho e não fiscalizar nada. A passadeira estava caindo aos pedaços, era uma sucata de uma refinaria. Mas eu sou a presidente do Conselho Fiscal, não vi nada, não sabia de nada. E assim é o Conselho da CEMIG lá, ganha 30, 40 mil no Rio de Janeiro. Isso aí, meu povo, vai na bomba de gasolina para você pagar. Vai na carta que você manda, vai no SEDEC que você manda. Essa mamata toda, essa ineficiência, essa corrupção, isso tudo vai na conta para a senhora na hora da bomba de gasolina, nas tais empresas estatais. Deputado. Isso é uma piada para mim. Gente, isso aí é o fim do mundo. Quem ainda defende empresa estatal num estado chamado Brasil, com as origens que nós temos, é porque quer se beneficiar dessas empresas, com boca, com emprego, com cargo, com imposto sindical. É gente que está por trás disso aí. Menos pôr gasolina barata na mobilete da Dona Maria. Menos comprar carta e pagar um SEDEX R$3. Que você paga é 11, 12. Porque aí toda bagunça, corrupção e ineficiência vai pro preço. É estatal, é monopólio. Ó, que só acende a luz, só já está pagando a mamata do negro lá no Conselho no Rio de Janeiro. Está pagando a mamata, o avião a jato do presidente da CEMIG, baldeando aí não sei para onde. Se fosse empresa privada, não tinha isso. E outra coisa, o governo vem e controla preço, regula. Mas olha... e a Odebrecht? A Odebrecht é uma empresa privada que está aí no noticiário não de forma positiva, né? Não, as empreiteiras brasileiras são vergonhosas, né? Essas fortunas todas foram feitas à custa do achaque e do roubo do Estado brasileiro. Então, na verdade, esse pessoal está pagando o que fez a vida toda. Essa é uma empresa que ela não é nem privada, ela é uma empresa de quê? De corrupção, de fraude. E eu sempre faço um questionamento. O Brasil não tem... Eu fui no Japão ver as consultoras, lá gasta 5 anos para fazer um projeto de uma transposição do Rio São Francisco. E combina de executar em 2 meses, em 2 anos, 3 meses e 15 dias. Orçou, planejou durante 5 anos, viu tudo que tinha, contabilizou em 2 anos, 3 meses e tantos dias, o projeto está pronto, não tem aditivo. Aqui, você sabe falar de saca-rolha, como é que funciona? Que mete na garrafa e puxa sem projeto, na base da propina, na base da corrupção. Começa a obra sem pé e sem cabeça, aí descobre uma rocha no meio, descobre um solo que afunda se escavar, e aí sabe o que vai fazendo? Metendo aditivo. A obra que era para ficar em 3 bilhão, fica em 10 bilhão. E aditivo, e o que vai nisso? Corrupção, propina, esquema. Você quer falar que as empreiteiras brasileiras têm eficiência? Se elas têm, pega com o preço fechado, igual nos Estados Unidos, vai fazer uma obra de transposição de um rio nos Estados Unidos, que tem vários lá, a obra, o preço é fechado. A seguradora é que garante que o preço vai ser fechado. E que se a consultora não fizer, ela paga a obra. Então, esse sistema de construção no Brasil, ou nós criamos um sistema de seguro no Brasil, e aí nós vamos ver se a Odebrecht, a Andrade, a Mendes, a OAS, a Camargo são eficientes mesmo. E até tem que ter licitação internacional, porque elas não são eficientes. Vá à Ásia ver as consultoras asiáticas construir aeroportos em cima do mar, construir obras muito mais complexas que essas que elas fazem aqui, sem esses aditivos faraônicos e milionários irrigados a muita corrupção. Deputado, vamos só voltar a conversa para a realidade de Minas aqui. Você perguntou, eu respondi, eu não deixo sem resposta. Com certeza. Minas, como alternativa à não adesão a esse pacote de recuperação fiscal do governo federal, tem apresentado a seguinte tese: a dívida com a União seria hoje da ordem de 88 bilhões de reais e desembolsa cerca de 250 milhões por mês com o pagamento dessa dívida. Minas quer incluir o ressarcimento das perdas que o Estado teve com a Lei Candir a partir de um julgamento do Supremo Tribunal Federal e calcula que essas perdas seriam da ordem de 135 bilhões de reais. O objetivo é conseguir, no mínimo, a suspensão do pagamento mensal dessa dívida. A estratégia está correta?
Olha, isso é aquela história da Grécia com a Alemanha agora recentemente. Os gregos entraram para o euro, falaram, nós estamos ricos. Aposentadoria, 40 anos, o grego estava na praia tomando sol, fazendo Olimpíadas, fazendo festa, muita champanhe, muita farra na Grécia e produzindo só azeitinho de oliva, produzindo só vinhozinho branco. E foi. Na hora de pagar o euro que ele pegou, eles falaram, não, agora não vamos pagar, não. O Hitler veio aqui em 1940, jogou umas bombas aqui, vocês têm dívida de guerra. Falaram, 1940, nós já pagamos isso lá para trás. Não, nós não temos como pagar isso, não. A hora que a dívida pública grega tornou impagável, pela grande festa e farra que foi feita pelos governos gregos, não quisiria pagar mais a Alemanha. Aqui é a mesma história. Deixa eu explicar uma coisa. Os estados, em 1998, tinha contratos de dívida com várias entes. Uns a 30%, outros a 25% de juros ao ano, outros a 20%. O Fernando Henrique propôs emprestar a 16%, a 14%, a 15%, para poder equalizar e que os estados, então, o Fernando Henrique iria, como o crédito que tinha o governo federal, pedir o dinheiro emprestado aos bancos, porque esse dinheiro da dívida interna de Minas, as pessoas têm que entender o que é isso. Esse dinheiro da dívida com a União, ele é um dinheiro meu e seu. É um dinheiro das indústrias, da Fiat, das empresas, da Dom Maria, do seu Joaquim. Esse dinheiro não veio de Júpiter, não. O Fernando Henrique tomou esse dinheiro na época, emprestado, esses 80 bilhões, se era 3 bi, porque quem tinha R$100 aplicado em 1998, hoje tem 3 mil. O dinheiro virou 3 mil. Esse dinheiro que eu tinha aplicado lá de 100, que virou 3 mil, é o dinheiro que o Fernando Henrique tomou, emprestou para o Zeredo 98, o Zeredo quitou com vários credores que tinha e passou a dever só a União. Passou a dever isso com juros que é o correto e o devido, esse dinheiro é dos outros. Então, na verdade, parece que a União não tem dono, que a União não é você e eu. Se o Estado deixar de pagar esse dinheiro, quem vai pagar os juros aos investidores do mercado financeiro que compraram os títulos do governo? Mas e a Lei Candir? As perdas da Lei Candir? Veja-me, perda do que nunca devia ter existido. O Brasil conseguiu exportar imposto enquanto tinha um sistema inflacionário. Porque se eu te perguntasse na inflação, quanto custa uma agulha? A 120% ao mês, você não sabe quanto custa uma agulha. Você não sabe quanto custa nada. É uma bagunça o sistema monetário e uma bagunça o sistema de preço. O senhor acredita, então, que o STF errou na decisão, no mérito da decisão? Os homens do Estado são homens do Estado. Lá não tem nenhum economista. Gilmar Mendes é advogado-geral foi advogado-geral da União, a Carmen Lúcia era procuradora aqui do Estado de Minas Gerais. Olha, me desculpa. O outro era advogado do PT, o outro... Me desculpa os doutores da lei, os homens do estamento burocrático jurídico, são esses homens. Eles fizeram uma bobagem, porque o que é? Quem exporta imposto no mundo? O que Minas quer? Você sabe o que a União de chamar? Falar, não, tá bom. Então Minas Gerais agora vai pegar o carro da Fiat vendido e vai voltar com os 30% de ICMS que tem no carro da Fiat aqui, que vai exportar para a Itália, para a Bélgica, para qualquer lugar, tipo a África. Todo o carro da Fiat vai sair com 30% de ICMS. E a União de falar para o Estado assim, não, tudo bem. Todo minério de ferro que arrancar de Minas vai sair com os 30% de ICMS, que era. Sabe quanto que Minas vai vender? De café, com 30% de ICMS, exportar para a Alemanha, para os países? Nada. Porque a Colômbia, que vende café, não tem imposto no produto que ela exporta. O minério de ferro da África não tem, da Austrália não tem. Onde é que esses caras estão com a cabeça? O Candir fez, para acabar com, na época da inflação, que tinha esse imposto, que era uma loucura, o Candir fez uma lei correta que você não exporta imposto. Quem tem que pagar imposto é quem usa a estrada do Brasil. É quem usa o seguro-saúde do Brasil, é quem usa o sistema de benefício social do Brasil. E não o cara que comprou o Fiat lá na África, ou o chinês que comprou o minério de ferro de Minas. Isso e não consegue pôr. Só a União mandar falar, não, tudo bem, nós vamos suspender para Minas Gerais a Lei Candir. Sabe o que vai acontecer? Minas quebra, porque não vai vender mais nada. Quebra e o governo fica sem receita, então estão querendo cobrar o que não é justo. A União, nós não podemos pagar isso para o Estado. Nós, eu, você, não podemos pagar esses 90 bilhões da dívida pública de Minas, que dos estados todos daria 500 bilhões, meio trilhão de reais que os estados devem à União, e que a União deve a nós, porque ela pegou esse dinheiro emprestado e passou a nós. Então isso é um absurdo, isso aí é uma irresponsabilidade grega. O senhor integra a Comissão Extraordinária do Acerto de Contas representando a oposição.
Essa comissão ela foi criada com um discurso institucional muito forte até do próprio presidente da Assembleia, de que irá pressionar o governo federal para esse acerto de contas defendido pelo governo Pimentel. Como que a oposição pretende atuar nesse colegiado? Olha, eu nunca discuti isso na oposição. Aqui quem vos fala é o economista Felipe José Fonseca Thier, formado na Universidade Federal. Eu não vou pegar o meu diploma, formado na universidade, que estudou na Georgetown University, não vou pegar isso e julgar no lixo, porque sou deputado. E porque tem interesses nisso, não vou fazer isso. Isso eu tenho que pensar no bem do país, não é no bem de Minas ou de Uberlândia, é no bem de todos. Até porque, se o Uberlândia quer ir para frente, que é a minha cidade, se o Estado quer ir para frente, sabe quem primeiro tem que ir para frente? A União. Então o senhor vai defender... A União... O senhor vai defender o não acerto de contas? Isso que é acerto, isso é conversa fiada, isso é choradeira de Estado, isso é para pressionar, para arrancar benefício, isso é conversa de político, senhor. Você não conhece isso? Se a vida inteira a relação dos Estados com a União... No Brasil sempre foram dessa forma, entendeu? Sempre foram essa forma. É lógico, o Brasil tem um erro federativo. Esses estados deviam ser pequenininhos, essa união devia ser pequenininha, os municípios deviam ser grandes. Porque o dinheiro na base é mais bem administrado, eu moro no município. Aí eu não sou nem estado e nem governo federal, nem união, eu sou municipalista. Então esse negócio de estado e união, essa brigaiada, a vida inteira, antigamente no Império eles queriam separar, fazia revolução, farroupilha, fazia não sei o quê, fazia aquilo. Entendeu? A vida inteira, na colônia é a mesma coisa. Essas brigas são antigas na história do Brasil. Política do senhor. O desgaste que o governo Temer vem sofrendo, até em virtude de investigações contra ministros e tal, isso pode colocar o governo numa condição de fragilidade que facilite o encaminhamento de um acerto de contas com os estados, como o governo de Minas pleiteia? Gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. Do ponto de vista político, essa análise. O governo tem que conter o déficit público federal, para conter o crescimento da dívida. Porque o governo, quando fala, gastei 170 bi a mais, ele vai lá no mercado e toma dinheiro emprestado dos outros. E a dívida faz o quê? Então, o que acontece? Se nós queremos, se isso vingar, esses ministros do STF vingar, vocês vão arrumar $500 bilhão de dívida da noite para o dia para a União assumir. Sabe o que vai acontecer com a despesa de juros da União? Porque a União recebia os juros de Minas, você concorda? E a amortização de Minas, e pagava isso lá na ponta para quem emprestou o dinheiro para a União nos títulos da dívida pública. Pagava o juro, as empresas, as famílias, para poder pagar. Aí, se o Minas deixa de pagar os juros dela para a União tem que continuar pagando para as famílias e as empresas, você concorda? O que vai acontecer? Não entra a receita de juros para a União e aumenta a despesa de juros da União. Aí. Você concorda? Aí o que acontece? O déficit público do governo federal, o que acontece com a economia brasileira? Esse país vai quebrar. Essa dívida pública é impagável. Esse país não é um país seguro para investir. Nós não podemos gerar emprego lá. Nós não podemos ter novos impostos lá. Aqui, gente, quem manda no país é o governo federal. Quem tem a política monetária, quem tem os instrumentos de representação do Brasil no exterior, a União é que coordena a política econômica. Só vai haver uma recuperação dos estados e dos municípios se a União se recuperar primeiro. Porque a União é que define tudo. Ela que é o cerne da política econômica. O que o Estado de Minas Gerais pode fazer? Se o Brasil não se recuperar, não adianta o Pimentel criar fundo A, fundo B, fundo C, que ele não vai ter crescimento econômico e não sai desse buraco e desse atoleiro. Vamos falar desse ponto especificamente, que é outro assunto da nossa entrevista. Outra medida que o governo Pimentel aposta para a recuperação financeira foi o envio, agora no final de março, de um projeto aqui para a Assembleia que prevê a criação de 6 fundos no Estado. São fundos que tratam de PPPs, de ações do BDMG e de imóveis, né? Venda e alienação de imóveis e também, na verdade, venda de cotas e aluguéis. Como que o senhor está vendo esse pacote de projetos? O governo diz que pode arrecadar até 20 bilhões de reais com esse conjunto de medidas. Bom, isso tem tanto de problema, né? Esse é o desespero, o abraço dos afogados, eu chamo. Porque o Estado está desse jeito que eu contei aqui para vocês, eu estou falando isso toda vez. Vamos falar de alguns desses fundos. O primeiro, mais confuso, que é uma forma de burlar a lei de responsabilidade fiscal, Minas já está 200% acima da capacidade de empréstimo, então não pode tomar dinheiro emprestado.
Então, vamos falar do primeiro, que é a tal da securitização da dívida pública que existe daquelas pessoas que não pagaram os tributos, a dívida ativa, né, do Estado de Minas Gerais. Ele quer pegar 63 bilhões da empresa que já faliu, da empresa que está atrasada, da empresa que não tem condição de pagar, da empresa que não paga por safadagem, tudo que está no meio dessa dívida ativa aí, esses 63 bilhões, e quer vender isso no mercado. Vender isso com deságio, com não sei o que é, e ser o garantidor do pagamento disso. Vende o título, aí a pessoa pode comprar esse título com deságio. Na verdade, o que ele quer fazer? Um empréstimo disfarçado para burlar a lei de responsabilidade fiscal. Porque vem cá, e o TCU já considerou isso uma operação de crédito, um empréstimo. Operação de crédito para Estado tem que ser votado lá no Senado, tem que ser aprovado lá no Senado. Esse fundo dessa securitização, ele é inconstitucional e ilegal. Ele vai dar problema. O projeto está em regime de urgência. Esse é um, são vários fundos. Pois é, se passar, se esse projeto passa, a oposição pode judicializar a questão? Não é judicializar, isso aqui vai ser judicializado pelo tribunal, por uma série de coisas, porque o governador arrumou um fundo para vender essas dívidas, ele vende elas, mas o garantidor é ele. Então ele está pegando empréstimo e com uma alta taxa de juros. Porque ele pega uma dívida de uma empresa de 100, vende por 40, pô, mas valia 100 o tributo que o cara tinha que pagar por 40. Aí, se a empresa negociar, acertar por 40, tudo bem, o governo perdeu 60, ele está pegando um empréstimo. E a questão imobiliária? Essa é aquela para salvar. O primeiro ano foi o depósito judicial que passou a mão no dinheiro do terceiro, o segundo foi parar de pagar a dívida com a União, o terceiro, como é que faz? São no acerto de salário do servidor público, os 45 bilhões desse ano. Então, o que ele precisa de 5, 6 bi? O que ele está tentando fazer? Vender. Uma parte vender os imóveis ocupados do Estado, que até não sou contra não. Mas a outra é criar um fundo, por exemplo. Primeiro que não vai haver investidor bobo. Quem é que vai comprar na Bolsa de Valor título de aluguel de centro administrativo de governo Fernando Pimentel? Qual o empresário que vai comprar isso na Bolsa de Valor? Vem cá, você pegaria sua aplicação, o governo não tem dinheiro para pagar nada. Aí alguns secretários já falaram até que tem empresas interessadas, não citaram especificamente quem são, mas já... Eu quero ver esse rolo. Não quero que seja uma mutreta, né? Quero que seja objetivo. Mas é simples, pega o valor do centro administrativo, vende ele no mercado, aí eu pego lá, são 3 bi. Se eu tenho lá 1 bilhão dessas ações do centro administrativo, o governo paga tantos mil de aluguel por mês. O governo não paga nem os depósitos judicial. Quem é que vai emprestar dinheiro para o governo, para investir em imóvel de centro administrativo para ter rendimento? Esse é o pior negócio do mundo. Esse governo de Minas está insolvente. Com a maioria... Insolvente, só se tiver rolo nisso aí. Com a maioria que o governo tem na casa, o senhor acha possível que o projeto não passe? Olha, esses projetos, essas soluções miraculosas, eu nunca vi tanto fundo para um Estado que está sem fundo. Que não faz o seu dever de casa, que não está fazendo as coisas que precisam ser feitas, porque o palanque eleitoral foi só promessa de gasto. E o país quebrou. Na mão deles mesmos, desse governador, da dona Dilma e do seu Lula, nos últimos 12 anos, 13, 14, pum, quebrou. E agora tem que pagar essa conta. E essa conta está dolorosa para o povo pagar e para todo mundo pagar, está sofrida. Então, na verdade, o que precisa ser feito são outras medidas, que eles não querem fazer, você não vê, não quer aderir ao programa. Aqui é a Grécia. Não, vamos continuar na praia, no sol. A coisa ferveu. Não adianta falar que não ferveu. E vai ficar igual o Rio de Janeiro daqui a pouco, se não tomar as providências. E a hora que acabar esse fundo? Pega esses 3 bi de centro administrativo, ajuda a tampar o buraco desse ano. Aí o ano que vem, o que vai fazer? E aí começa o seguinte, tem que pagar 700 milhões de juros, de despesa de aluguel. Você concorda? Aí o que vai acontecer? Aumenta a despesa mensal. Então, uma loucura isso aí. Uma loucura. É aquela história, vendo o almoço para fazer a janta. Ou então, eu começo a gastar mais que tem no cartão de crédito, e vendo a minha casa, vendo o meu carro, vou levando tudo e nunca corta a despesa. A oposição, então, vai marcar a sua posição contra esse projeto. Isso aí, gente. Isso aí, primeiro tem uma parte midiática desses fundos. Negócio de investimento e tal. Outra parte é tentar pegar um empréstimo disfarçado e burlar a lei de responsabilidade fiscal,
que é a securitização dessa dívida de 63 bilhões. Outra é esse sonho delirante de vender centro administrativo, para o governo pagar aluguel para o investidor, um governo que não honra seus compromissos, não paga a marmita dos preços, você vai lá hoje, está atrasada, como é que vai pagar aluguel? E outra coisa, entra um outro governador aí amanhã, eu falei, eu não, a última coisa que eu vou pagar é esse fundo, deixa atrasado. Aí quem vai executar o Estado? Aí cai lá na justiça, engaveta-se na justiça. Qual é o investidor que vai pôr 3 bilhões para comprar título de um fundo que é lastreado em rendimento de aluguel do centro administrativo do governo de Minas Gerais? Só lelé da cabeça, só investimento português. Deputado Felipe Atier, muito obrigado por participar conosco mais uma vez aqui do Mundo Político. Olha, eu que agradeço vocês. Às vezes nós somos um pouco ácidos, porque é hilariante isso aí. O brasileiro tem uma criatividade para fazer essa confusão, essa rolaiada, e não é objetivo para fugir da verdade, para não tomar as medidas que precisa, para fazer o que não precisa. Isso faz muito sofrimento. Eu não participo disso, não é meu espírito. A população às vezes não gosta de ouvir a verdade e todo mundo só olha o seu umbigo aqui nesse país. Todo mundo. E isso tem levado esse país à ruína. E eu não gosto disso. Então, por isso, às vezes eu sou um pouco sarcástico, um pouco sódico, um pouco hilariante, porque é difícil para mim aceitar isso, tendo visão clara desses processos. Mas que Deus nos abençoe e que a esperança cristã continue, que nós vamos encontrar tempos melhores. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Felipe Atier, do PTB. Nossos assuntos foram os posicionamentos da oposição em relação às apostas do governo Fernando Pimentel para o enfrentamento da crise financeira do Estado. Falamos sobre o projeto que prevê a criação de fundos estaduais e também sobre o movimento pelo acerto de contas do Estado com a União. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.